Hoje é sexta-feira, dia 2 de março de 2018. A PTV Esportes está de volta. Voltaria na próxima segunda-feira. Mas aconteceu uma mudança no Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal. E é sobre isso, sobre os campeonatos do Maringá e do América que nós vamos falar a partir de agora. Olá, esportista pinhalense, muito boa noite. Boa noite, seu PC. Quanto tempo, rapaz? Estamos aqui, o programa é excepcional. Estamos os dois aqui, a dupla tinha sido desfeita o ano passado. Esse ano talvez vai continuar do mesmo jeito do ano passado. Deu depressão em mim, eu não aguento ficar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar falando, PC. Nós gravamos na outra semana uma entrevista especial, todo mundo que acompanha a PTV Esportes nos últimos anos, até porque no final do ano e no comecinho do ano que se inicia, as atividades esportivas na cidade ficam bastante restritas. E a gente tem aproveitado para fazer programas especiais, conversando com pessoas ligadas ao esporte, revivendo alguns momentos importantes do que aconteceu durante o ano que se passou. E nós se havia conversado bastante com o João Bertoldo, né? Sim. Há um tempo atrás, para gravar o programa especial dele, para falar sobre o Departamento de Esportes, das atividades realizadas em 2017 e as programadas para 2018. Ele demorou um pouquinho, que nós gravamos, acho que foi na outra semana, e por coincidência foi colocado na última segunda-feira a entrevista dele. E não é que à tarde ficamos sabendo que o João Bertoldo tinha sido deslocado do Departamento de Esportes para outro departamento da Prefeitura. Você que está lá por dentro, trabalha na Prefeitura, vamos falar um pouquinho sobre isso, que você pode passar para o nosso telespectador, e principalmente para o esportista pinhalense, o que aconteceu com essas mudanças, ou o que vai acontecer com essas mudanças na Prefeitura. O que aconteceu Boa noite primeiro, né? Boa noite a todos. Então, Duarte, o que aconteceu foi o seguinte, o João Bertoldo, ele estava, desde que deixou a vereança, ele foi assumir a pasta do esporte aqui em Espírito Santo do Pinhal, ele ficou um tempo por lá, o ano passado quase que inteiro, e já o começo desse ano, porém, houve alguns remanejamentos na estrutura da administração e o prefeito, o Sérgio Del Bianchi, achou por bem, porque o João Bertoldo já estava acumulando os cargos de diretor de esporte e estava também respondendo pelo Departamento de Promoção Social. E chegou um momento que ele, inclusive, cobriu férias do diretor de Serviços Urbanos. Então, ele chegou a ficar com 3 departamentos. É uma sobrecarga muito grande para que alguém possa responder. Então, nesse remanejamento, nessa reestruturação, o João Bertoldo foi, então, deslocado definitivamente para Serviços Urbanos e o diretor de Serviços Urbanos, que é o Ricardo Anacleto, ele foi lá para Promoção Social. Pasta de Esportes, então, tem a novidade. O prefeito quis privilegiar funcionários de carreira da prefeitura e dentre eles está o nosso conhecido Juan, ele que ao lado do Rafael conseguiram boas colocações, primeiro, segundo lugar no duatlon, conseguiram inclusive a média, o tempo para poder participar de mundiais. O Juan, que já jogou futsal, inclusive se não me falha a memória, já representou Espírito Santo do Pinhal, na Pinhal Futsal, já jogou lá também, joga futebol de campo e como ele é professor de educação física, está concursado e trabalhando pela prefeitura, ele recebeu essa oportunidade de dirigir a pasta de esportes. Eu conversei com ele essa tarde, o Duarte, e o Juan tá cheio de ideias também. Ele já conversou com o pessoal da A gente tem que fazer algumas considerações aqui, né? O Departamento de Esportes é um departamento pequeno, mas que tem muitos equipamentos. Eu estava contando, só o ginásio de esportes, tem o Central, tem o da Dinda, tem o da Vila Palmeiras, tem lá na Vila São Pedro, isso que eu estou lembrando. Tem 2 estádios. Acho que tem praça de natação, tem praça aqui, praça ali. São 19 servidores para cuidar da estrutura desses equipamentos, 4 professores, são só 4 professores para dar aula. E o Juan é professor, é evidente que vai ter que contratar um outro professor para colocar no Juan, que ele não vai dar conta de dar aula e também dirigir, porque agora vai mudar digamos, a atribuição dele, porque antes ele era subordinado, agora é ele que vai dar ordem.
Eu não sei se ele tem experiência administrativa suficiente, até porque parece que ele tem pouco mais de um ano ou nem um ano de prefeitura ainda como funcionário da prefeitura. Existe um diretor, que evidente vai ser o Juan Eduardo Inácio de Carvalho. Anote bem o nome aí, principalmente os nossos esportistas piauienses. Tem um coordenador de esportes, um responsável pelas praças de esportes e um administrativo. Ou seja, a estrutura do departamento, em termos de pessoas, são 27 pessoas. Evidente que deve ter alguém afastado por problema de saúde. Com 27, você tem pelo menos 2 por mês gozando férias. Ou seja, a estrutura do departamento para tudo isso, ao lado de ser um departamento muito pobre em termos de orçamento. Aliás, isso não é privilégio de Pinhal. Pinhal não é a exceção à regra. No país inteiro, todas as prefeituras, estado, federação, o esporte é relegado a um plano lá mais do que inferior. Essa é a grande verdade. O João falou um negócio para nós, você deve se recordar que foi você que o entrevistou, é que o que você investe em esporte economiza assim em saúde. Só que essa não é a visão dos nossos políticos e administradores. Até porque eles passam, ficam 4 anos, 8 anos, o máximo que fica como executivo, e passam e não canalizam recursos para essas áreas. Isso é uma coisa corrente, não canaliza para o esporte, não canaliza para a cultura, não canaliza para saneamento básico. Você pega aí as estatísticas, saneamento básico no país é uma coisa horrorosa, né? Mas eu fico na expectativa, até porque o Chico está dando a dica para nós, que o tempo está esgotando já nesse bloco, mas eu fico na expectativa que o Juan venha para ficar. Ele vai ter um pouco de dificuldade no começo, até ele conhece a estrutura lá, mas como alguém que trabalhava lá dentro. Agora, como administrador, é evidente que vai ter que ter outra postura. Eu espero que ele venha para ficar. Até porque nós tivemos no ano passado, no começo, o Paulo do Café, ficou pelo menos 3 ou 4 meses, e o departamento, até porque ele ficou como temporário, né? Ele sabia que era temporário, estava só ali esperando a definição de alguém que viesse ser o definitivo, só que esse definitivo, que foi o caso do João, e até me estranho, não conversei com o João depois dessa decisão, porque o João estava com aquela garra, com aquela expectativa, com muitos projetos, né? Para dinamizar o esporte da cidade de Pinhal. Ele até disse, olha, preciso dar uma melhorada no estádio, para colocar lá lâmpada, para fazer um campeonato noturno, fazer competição de, digamos, escolinha de voleibol, escolinha disso, escolinha daquele outro, e agora da noite para o dia, pelo menos vamos usar esse termo, ele é deslocado, como você disse, de um departamento para outro. Talvez esse departamento, nas contas da prefeitura, seja um departamento mais importante que o esporte. Né? Que é o departamento de obras, né? Serviços urbanos. Serviços urbanos. Ele vai tratar da limpeza da cidade. Serviço urbano, está precisando. Isso daí Então, talvez o prefeito entenda que ele, até pela experiência adquirida há 12 anos como vereador, já é uma pessoa com mais experiência de vida. É evidente que talvez ele conheça mais a cidade, ele possa prestar mais serviço lá. Já até entende que o prefeito o leve para lá. E o Juan é um moço ainda. Nós esperamos que com a força de vontade dele, com todo esse vigor físico que uma pessoa na idade dele tenha, que ele venha e dinamize. Mas ele vai precisar conhecer todo o entorno do esporte da cidade de Pinhal, porque eu imagino que o pessoal não conhece. Não conhece. O pessoal ligado, por exemplo, a atletismo, esse tipo de coisa, não conhece. Mas ao futebol, por exemplo, Maringá, América, Comercial, Caco Velho, que embora o Caco seja uma coisa à parte, mas o pessoal, eu acho que conhece muito pouco o Juan. A gente vai conversar, você vai fazer o meio campo para a gente fazer uma entrevista com ele, para ir na próxima sexta-feira, para a gente saber o que ele está pensando, vai dar tempo dele pegar, já se inteirar das coisas do departamento de esportes. E eu fico na torcida, que seja um diretor de esportes que venha para ficar. Porque em 14 meses, 3 diretores de esportes, eu acho que não dá para você ali esquentar a cadeira. Então precisa ter projetos, precisa que o diretor fique lá mais tempo e que realmente os projetos que o João já tinha elaborado, eles seja dado continuidade a esses projetos e que ele elabore outros para que o nosso esporte de Pinhal seja mais dinamizado. Porque nós precisamos de esporte, viu, prefeito? Precisamos de esporte. É isso aí. Acho que já deu tempo, né? Vamos para o intervalo. Carmou? Não acabei, eu estou tranquilo. É o mesmo jeito de falar assim mesmo, porque a gente precisa ser entusiasta, precisa falar com o coração.
Nesse momento precisa falar com o coração, utilizando a razão, é verdade, mas precisa falar com o coração, porque o pessoal fala, o esporte da cidade. O esporte da cidade precisa ser dinamizado. Nós vamos falar do América e do Maringá depois, mas está se reduzindo a campeonato de velhos. Evidente que nós já estamos na idade, você não, né? Mas eu já estou na idade dos mais velhos. Mas o que você precisa investir? Investir no novo. Investir. Na época do Renan, eu perguntei para ele, Renan, por que você não monta a escolinha de campo, futebol de campo? Ele falou, eu não consigo levar os professores para o campo. Estou vendo aqui, tem 4. É muito pouco. É muito pouco. Quantas modalidades esportivas existem? É futsal, é vôlei, é basquete, é futebol de campo, é handebol, é natação, é um monte de atividade esportiva que pode ser utilizada e material humano tem. É só pesquisar, é só ir na escola, é só pegar e conversar com os professores, conversar com os clubes, enfim, botar essa criançada. O pessoal diz, tirar essa criançada da rua. Não imagina dessa forma. Eu digo o seguinte, é para motivar meninos e meninas a praticarem esporte.